Na aula anterior, nós falamos acerca de pentecostalismo, fizemos uma introdução muito breve, como todas as aulas também serão. Só que é importante a gente entender que o pentecostalismo está dentro de um contexto maior. E esse contexto maior é o protestantismo. E o que seria o protestantismo? Muito bem, o protestantismo é movimento nascido do que nós conhecemos como Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela data do século XVI da nossa era, né? Foi deflagrada, historicamente falando, dia 31 de outubro de 1517, quando o monge da Ordem de Agostinho, né, o monge agostiniano Martinho Lutero, afixou na porta do castelo Wittenberg 95 teses contestatórias de questões relacionadas à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, como ele manifestou, protestando contra a venda de indulgências, né, do perdão dos pecados, de compra de terreno no céu, e então, por isso, por esse ato de protesto, pelas suas teses protestantes, é que nós então ficamos conhecidos, né, os cristãos nascidos a partir desse movimento são conhecidos como protestantes. Muito bem, só que a reforma protestante, ela não aconteceu do dia para a noite como alguém magicamente pode pensar. Ah, foi alguma coisa assim, né? Anoiteceu de uma forma e amanheceu de outra. Não foi necessariamente assim. Existe o chamado movimento pré-reformador, ou seja, homens que protestaram anteriormente a Martim Lutero acerca dos desmandos que haviam pela igreja oficial. Esses homens, eles são conhecidos como pré-reformadores. 3 deles são muito conhecidos, João Hus, John Wycliffe e também Jerônimo Savonarola. Esses 3 homens, entre muitos outros, não são apenas eles protestaram e de diversas maneiras objetaram a forma como vinha se procedendo na igreja. E então, eles formam esse bloco que nós conhecemos como pré-reformador. Então, eles na verdade, dentro de uma ilustração, se nós podemos assim fazer, eles, na verdade, foram as pessoas que diante de um grande bloco de pedra, né, um bloco gigantesco, assim conta-se essa ilustração, esse bloco vinha sendo, recebendo batidas de marretas e de outros instrumentos por diversas pessoas. Até que, um determinado dia, um senhor de idade, né, um idoso, pegou uma marreta e deu um golpe nesse bloco de pedra e ele se partiu. E alguém disse, a força desse ancião é uma força descomunal, porque ele partiu esse bloco imenso de pedra com um único golpe. Mas, na verdade, ele deu o último dos milhares de outros golpes que já haviam acontecido antes. Então, em termos da Reforma Protestante, é a mesma coisa. Martim Lutero não foi, como alguém pode pensar, aquele que deu um golpe e de uma vez conseguiu fazer o que os outros não conseguiram. Não, ele foi o ancião, né, o idoso, que deu o último golpe nesse bloco de pedra, fazendo com que ele partisse. Pois bem, é importante pensar um pouquinho antes, né, porque a Reforma Protestante é do século XVI, mas a gente precisa recuar um pouquinho antes na história, pensando nos pré-reformadores, cerca do século XIII, por aí, é que começam essas contestações, século XIV, ou seja, pelo menos aí 150 anos antes da Reforma Protestante já haviam contestações tão contundentes quanto as de Martinho Lutero. Não foram contestações
únicas dele e absolutamente originais. Já haviam contestações com aquele teor e até piores, feitas por esses três pré-reformadores e outros até anônimos, que a história não nos deixou registrado, que protestaram e muitos deles até pagaram com a sua própria vida o fato de terem se oposto ao regime, ao sistema religioso que estava totalmente corrompido e não tinha mais condição de prosseguir. É preciso recuar um pouco mais ainda do que o século XIII e a gente chegar no século XI. No século XI houve uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Muito bem, falando do século XI, nós temos que pensar no chamado grande cisma, o primeiro grande cisma, né? O primeiro grande divisor, a primeira grande divisão que nós tivemos na igreja, que foi justamente a divisão da igreja oriental da igreja ocidental. Nós somos da igreja ocidental, não é? Nós estamos do lado da igreja ocidental. Então, é importante a gente entender, quando a gente vai estudar teologia patrística ou história da igreja, a gente fala do período patrístico que, na verdade, ele tem um início que vai mais ou menos de meados do segundo século, só que o final dele é mais difícil de se compreender, né? Nós temos o período apostólico, século I, nós temos o período subapostólico, meados do século II, e quando surgiram, a partir de então de meados do século II, nós temos então o surgimento dos chamados apologistas, né? Depois do período subapostólico, nós temos o período dos apologistas, que eram os defensores da fé. E, a partir de então, nós temos o início da patrística, né? A gente fala do período dos pais da igreja, onde tiveram as grandes discussões, os concílios chamados de ecumênicos, são os concílios que ocorreram até, né, o período aí do século XI, e que reuniram os dois lados do mundo, né, o ocidental e o oriental, que era representado por dois grupos distintos, os padres latinos e os padres gregos, né, ou seja, os padres ocidentais e os padres orientais. E então, eles tinham algumas divergências, muitas divergências pessoais, políticas, sociais, como acontece em qualquer grupamento humano, em qualquer tipo de reunião de pessoas, mas também haviam algumas discussões em relação à teologia. Dentre essas discussões em relação à teologia, uma que é até hoje tida pela maioria dos historiadores, refere-se à procedência do Espírito Santo. O termo é processão, porque nós temos a pessoa de Deus, e é obviamente que crendo, somos cristãos trinitarianos, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E tendo essa fé trinitariana, nós, como é muito comum do ser humano, a gente quer entender isso de alguma maneira. Obviamente que eu parto da ideia de que é impossível a gente entender Deus. Então, é mera presunção você achar que pode entender a Trindade. Você realmente não compreende e não consegue explicar. Como pode ser um único Deus, né, em três pessoas distintas? Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem condição da gente entender com a nossa mente finita, linear, dentro da nossa lógica restrita, dentro da nossa lógica finita e dentro da nossa lógica realmente falível. Não há possibilidade de a gente compreender isso. A gente só crê e tenta dizer alguma coisa, mas toda vez que tenta se explicar mesmo de fato, descamba para a heresia. Então, era uma discussão acerca da processão do Espírito Santo. De quem ele procede?
Porque o Filho procede do Pai, obviamente, no caso de Jesus Cristo. Só que tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito são incriados. Agora, a processão é uma outra discussão que precisa ser feita, e você certamente vai estar estudando isso dentro, né, das matérias desse nosso curso avançado, dentro das matérias referentes à teologia sistemática. Pois bem, o Filho procede do Pai. E o Espírito procede de quem? Diretamente do Pai, através do Filho, ou procede do Pai e também do Filho? Essa foi a discussão. A Igreja Ocidental defende que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A Igreja Oriental não concorda com essa colocação, não concorda com esse entendimento, e defende que o Espírito Santo procede do Pai através do Filho, mas não do Pai e do Filho. Então, pode parecer uma discussão banal para nós hoje, mas para eles, né, para os padres orientais da igreja que nós conhecemos como ortodoxa, eles não concordaram com essa ideia porque, no entendimento deles, havia uma espécie de subordinacionismo do Espírito Santo em relação ao Filho. O entendimento sendo dessa forma. Então, para eles, assim como o Filho procedia diretamente do Pai, o Espírito tinha de proceder diretamente também do Pai, mesmo que fosse através do Filho, mas não do Pai e do Filho. Então, o que acontece? Houve uma discussão, né, no credo, o credo de Nicéia, que definiu uma série de doutrinas basilares, que até hoje nós nos fundamentamos nessas doutrinas, no credo niceno, que aconteceu no concílio de Nicéia, e passado cerca de 50 anos depois, nós tivemos um outro concílio, né? E aí então nós temos a junção, o concílio foi em Constantinopla, então nós temos a junção do credo niceno com o credo constantinopolitano, formando então essa emenda, né? O credo niceno-constantinopolitano, que forma então o documento final que saiu. E nesse documento, nós tivemos aí a definição do filioque, né? A expressão filioque, e do Filho. Então, o Espírito Santo ficou sendo procedente do Pai e do Filho. Então, essa discussão causou a ruptura entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. A Igreja Oriental, né, cortou as relações que tinha com a Igreja Ocidental, apartando-se da gente. Então, ao se falar de reforma, é importante entender esse período também da história eclesiástica, né, da história da Igreja, para que a gente tenha bastante claro o seguinte. A reforma protestante aconteceu do lado ocidental da igreja, não do lado oriental. Do lado oriental não aconteceu nenhuma reforma. Então, no lado oriental, quando você tem a curiosidade de estudar a teologia oriental, a teologia da igreja ortodoxa, você vai descobrir o seguinte, que ela tem um posicionamento mais pneumatológico do que a igreja ocidental. A igreja ocidental, ela tem um aprofundamento maior na cristologia do nosso lado. As doutrinas referentes ao Senhor Jesus Cristo, elas tiveram proeminência. Então, nós temos uma cristologia mais embasada e avançada do que a cristologia da igreja oriental. Porém, é preciso reconhecer, a igreja oriental tem uma pneumatologia mais avançada do que a pneumatologia da igreja ocidental, que é a nossa. Então, quando se fala em reforma protestante, pré-reforma, a gente precisa entender o seguinte. Nós não tivemos uma reforma que resgatasse o papel do Espírito Santo. Por quê? Porque do nosso lado, a pneumatologia sempre foi uma pneumatologia mais fraca, uma pneumatologia menos trabalhada. Por isso que a reforma protestante resgatou grandes coisas, sem dúvida alguma, mais importante dela. Na verdade, são duas, né?
que é a ideia do livre exame das Escrituras e o sacerdócio universal de todos os crentes. São os dois grandes, ganhos, os dois grandes benefícios da Reforma Protestante. Foi justamente dar o direito das pessoas lerem as Escrituras Sagradas diretamente, sem mediação de ninguém, e também exercerem o seu papel de sacerdócio universal. Então isso é importante que a gente tenha em mente, tenha claro, que esses dois fatores, eles foram fundamentais para a deflagração da reforma. E também a salvação unicamente pela graça, mediante a fé. Pois bem, tendo isso claro, nós temos o resgate de coisas importantíssimas, mas nós temos, por outro lado, do ponto de vista carismático da fé, nós temos uma perda muito grande com a separação da igreja oriental da igreja ocidental, porque a nossa pneumatologia é uma pneumatologia que precisa ser trabalhada, ou seja, houve um déficit pneumatológico dentro da igreja ocidental, que é do nosso lado. Então, a reforma, conquanto tem resgatado grandes coisas, ela não fez jus à doutrina do Espírito Santo, e isso trouxe alguns prejuízos para nós, né? Nós tivemos alguns prejuízos, e os prejuízos são justamente decorrentes do que a gente enfrenta até hoje, com a ideia cessacionista. Isso não significa que pré-reformadores e reformadores não tivessem, de alguma forma, tido algum entendimento acerca das coisas do Espírito Santo referente à área carismática. Porque quando nós falamos disso, é importante entender que existem três aspectos pneumatológicos nas Escrituras que são importantes. O primeiro aspecto é o aspecto da conversão. O aspecto da conversão. O Espírito Santo é responsável pela conversão das pessoas. As pessoas não se convertem simplesmente porque querem se converter. Elas se convertem quando elas atendem à voz do Espírito Santo de Deus que as convence. Porém, elas têm liberdade para rejeitarem, para endurecerem, para não ouvirem a voz do Espírito Santo. É isso que a Escritura Sagrada nos mostra, dizendo que a gente possa ser sensível à voz do Espírito e não proceder como Israel, que rejeitou, que endureceu o seu coração àquilo que o Espírito lhes convencia a fazer. Então, a possibilidade de se extinguir o Espírito, de se não ouvir a voz do Espírito, isso é um fator muito claro e líquido para a gente nas Escrituras Sagradas. Portanto, é importante se entender isso. Existe esse aspecto da conversão e iniciação, que é justamente um aspecto trazido pelo apóstolo João no 4º Evangelho, né, que leva o seu nome. Ele explica isso, trazendo as palavras e os ensinamentos de Jesus acerca da conversão e iniciação. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele se responsabilizou por trabalhar, né, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, por trabalhar o papel pneumatológico na santificação, que também é uma etapa diuturna e ininterrupta na vida do cristão. E, por fim, nós temos um terceiro aspecto pneumatológico, que este tem sido esquecido e que vem sendo resgatado através da tradição carismática pentecostal, que é justamente o aspecto carismático, né? O Espírito Santo, ele convence e faz com que nós nos convertamos. O Espírito Santo santifica para que nós possamos nos parecer com Cristo, mas o Espírito Santo também empodera. O Espírito Santo também capacita, o Espírito Santo também prepara para que nós possamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. A igreja não pode executar a missão que lhe pesa os ombros se ela não for capacitada carismaticamente, da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo foi, e não só ele. Os santos do Antigo Testamento foram empoderados pelo Espírito Santo para cumprir os seus papéis. Se você der uma olhada muito breve no livro de Juízes, você percebe o Espírito Santo atuando na vida
daqueles homens e daquela mulher para que pudessem exercer o seu papel de liderança. Se você olhar Números 11, você também descobre que Deus, né, através do seu Espírito Santo, empoderou os 70 anciãos para ajudar Moisés a cumprir o seu papel de auxiliar aquele povo, de legislar junto com aquele povo e ajudá-lo a liderar, né, o povo de Israel na condução durante os 40 anos de travessia do deserto em direção à Terra Prometida. Então, quando você estuda, você percebe que existem esses 3 aspectos que são muito importantes da pneumatologia, mas que o terceiro vem sendo negligenciado na Igreja Ocidental, e é justamente isso que o pentecostalismo fez ao resgatá-lo. Então, a Reforma Protestante, conquanto tenha tido um papel imprescindível, ela falha também nesse aspecto pneumatológico, e por isso que o pentecostalismo é um movimento que nasce justamente no mesmo espírito da Reforma. Porque a reforma não pode ser meramente um monumento, um acontecimento do passado. Ela tem que ser também entendido como um processo diuturno que não se acaba. Ou seja, a igreja reformada está sempre se reformando.